tema da mensagem de hoje é Jesus, a ressurreição dos sonhos. Você tem sonhos? Amém. O Senhor trará a ressurreição dos seus sonhos. Lucas 7, versículo 11 diz assim: pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela, e lhe disse: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam, o que levavam disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: esse profeta está aqui. Você crê nisso? Eterno Deus e Pai, Tu és o profeta eterno. Tu és o Senhor e soberano dos céus e da terra. E nós te adoramos nesta noite com toda a certeza do coração. Que o Senhor está aqui. Pois o Senhor mesmo disseste, Pai, que quando estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor se faria presente e nós já podemos sentir a alegria da Tua presença, Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu sei que Tu és o Senhor que sara, que cura, o Senhor que verdadeiramente traz a ressurreição dos nossos sonhos, que estavam acabados, perdidos, mas nesta noite nós voltaremos a respirar os sonhos que antes era real, que antes estava vivo na nossa mente, no nosso coração, e ao passar dos dias, ao passar de tanta luta, desistimos deles. Mas hoje eu profetizo que esse mesmo profeta vai ter compaixão da tua igreja, em nome de Jesus. Porque o Daniel acabou de confessar e testemunhar, ele viveu um milagre de Deus. Quantos casos a gente não vê de pessoas, sabe, que passam por isso e que não têm o livramento na hora que precisavam. Mas Deus é conosco. Eu aprendi, sempre ensino isso, que quem tem promessa não morre antes que a promessa do Senhor se cumpra. Amém, meu amado? E você pode ter certeza que a promessa do Senhor para a tua vida vai se cumprir no tempo aceitável do Senhor. Mas a gente fica chateado, angustiado. Isso eu ministrei o culto inteiro a respeito deste assunto, né? Que às vezes a gente fica se questionando: Deus, por que ainda não aconteceu? Deus está no controle. Se não aconteceu, porque não é hora. Ele sabe o que é preciso fazer. Eu estou nessa peleja há 20 anos, amado. Eu já chorei aos pés do Senhor, tentando entender o porquê. E lá na frente o Senhor me mostrou o porquê de todas as coisas. Eu pude dizer: obrigado, Senhor. Porque o Senhor não deu ouvido à minha ignorância, que queria naquele dia, naquele tempo. E não estava no momento ainda. No momento certo, Deus vai te presentear com toda a sorte de Deus. Deus tem prazer nisso. Você não tem prazer de abençoar, de presentear uma pessoa a quem você ama? Não é gostoso? É mais gostoso dar do que receber, não é verdade? A Bíblia diz que o Senhor nos ama acima de todos os amores que você possa conhecer, acima do amor que está no seu pai, a tua mãe, os teus filhos. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não está ligado àquilo que nós fazemos para receber ou para merecer, mas Ele nos amou primeiro. Amém? Versículo 13. Vamos ler todos juntos? Amém? Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e lhe disse: não chore. Só até aqui. Preste atenção. A Bíblia diz que era um filho de uma viúva, filho único. Imagine você, amado, perder o marido já é muito difícil. Numa época em que a mulher não tinha voz ativa para trabalhar, não tinha voz ativa para mudar, para comprar ou para vender.
se ela não tivesse algumas condições financeiras que pudesse sustentá-la para sobreviver, o que lhe restava, se arrumasse um emprego como escrava, então viraria escrava da prostituição. O único filho que ela tinha, e naquela época sempre foi, mas naquela época mais ainda, uma mulher que não tinha filho, que não tinha descendência, era considerada como uma pessoa seca, imprestável. Já tinha perdido o marido e ela estava naquele cortejo, levando embora o seu único sonho, o seu filho. Para conquistar, para, continuar a sua descendência, para continuar a sua vida, para continuar a sua história. Nós precisamos entender, meu amado, que existem sonhos que ao longo do tempo nos é roubado, nos é tirado, nos é tomado. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui nesta noite. A palavra que eu tinha separado para hoje não era essa. Deus me fez mudar logo pela manhã. Porque Ele disse assim: eu vou trazer um povo que eles voltarão a ter sonhos. E os seus sonhos agora serão realidade. Eu não sei quais os teus sonhos para os teus filhos, para as tuas finanças, para o teu projeto, para o teu trabalho. Mas o dicionário diz o seguinte, que milagre é algo que ultrapassa o poder da natureza. Milagre é aquilo que está longe do que nós podemos entender ou explicar. Há pessoas que dizem: como, pastor, isso vai acontecer, visto que a medicina disse que não tem cura. O juiz já bateu o martelo dizendo que não tem jeito, que esse processo eu já perdi, que essa enfermidade não há cura, só se Deus fizer. Mas quem sou eu para Deus me abençoar, se às vezes eu sou tão rebelde? Parece que os nossos sonhos às vezes estão tão longe. Irmão, eu sei que Deus é o Deus que ressuscita sonhos. Porque uma pessoa que não sonha, ela está como que andasse morta. O sonho nos faz viver, o sonho nos faz caminhar, o sonho nos faz lutar. E lutar com o objetivo. Uns têm sonho de comprar uma casa, um carro melhor, ter filhos. Outros viajar e sair do país, fazer uma faculdade, se formar numa determinada situação. Todos nós temos sonhos. Uns têm sonho apenas de ser curado, porque o seu decreto de morte já foi declarado. Uns têm sonho de ter uma família de volta. Talvez a sociedade diz: não, para você não tem mais jeito, não é? Hoje em dia é algo que acontece muito, amado. O mundo está tão virado. E eu sempre ensino que os princípios bíblicos foram esquecidos, porque para muitos não tem valor, e a sociedade impõe isso. E às vezes a gente começa a achar tão normal, mas tem muitas coisas que não são normais. Infelizmente, o mundo, principalmente o Brasil, ainda é um país muito machista, em que o homem ele pode ter 10 mulheres, se ele quiser ter a 11ª, tem um monte de mulheres esperando, não importa se ele tem filho aqui ou ali, se ele é bandido, se ele é traficante, e se ele for o que não presta, muitas aí que quer, não é verdade? Às vezes você cria uma princesa, uma filha, dando para ela do bom e do melhor para casar com o príncipe, e ela vai se enrabichar através de um sapo. Verdade. E essa princesa um dia ela ganha uma criança, e se Deus não tiver misericórdia, ela está condenada a viver só o resto da vida. Essa é a verdade. E às vezes, quantas ainda, querem se organizar na vida, se envolvem com outra pessoa e tem outro filho, e não dá certo. E aí a sociedade, o diabo crava nas suas costas uma mensagem assim: para você não tem mais jeito, você vai viver só, porque quem vai te querer? Mas o Senhor te diz nesta noite: a tua história está mudando. Aquela mulher estava condenada a ser prostituta, aquela mulher estava condenada a ser escrava, mas o Senhor Jesus, Ele vai de encontro àquele cortejo, e quando Ele olha para aquela mãe chorando, Ele tem de misericórdia dela. Quantas vezes você tem chorado aos pés do Senhor e tem dito: Deus, tem misericórdia de mim, eu não consigo, não dá, eu não posso, eu não sei fazer.
vezes, sabe, algo que parece estar tão distante, que às vezes a gente não acredita que vai acontecer. Mas milagre é algo que ultrapassa o poder da natureza e da sociedade. Milagre é uma intervenção sobrenatural, algo que escapa da razão humana, do sentido humano. Jesus estava naquela porta, a porta da cidade. Sabe, irmão, quando eu era no Candomblé, era muito natural a gente fazer algumas coisas nas portas ou nos portões. As pessoas põem uma espada de São Jorge, põem um vaso de comigo ninguém pode, de arruda aqui, né? São mitos, coisas que eles acreditam. Porque eles acreditam que pela porta é que se entra todas as coisas. Tem pessoas que aprendeu que não deve varrer e jogar o lixo para fora da porta. Você já ouviu isso? Porque você está jogando a bênção, a prosperidade, a provisão para fora. São crenças. E quando fazem, realmente acontece porque eles acreditam nisso. Sabe, tem pessoas que não... Antigamente se fazia o ofício fúnebre, né? O velório na própria casa. E como se colocava o defunto? Com os pés em direção à porta. Eu era criança, eu me lembro uma vez que minha mãe dizia assim: acorda, acorda. Por que, mãe? Vira os pés para lá, você está dormindo com os pés para a porta, faz mal. Porque tinha essa crença, não é? Você também já ouviu isso, não já? Então, aquele povo também tinha isso, porque toda a cidade era murada e toda a cidade tinha porta. Amado, o que eu quero te dizer nesta noite é que o Senhor está na porta da tua casa todos os dias. Não na porta da casa feita de pau e pedra, mas a porta do teu coração, como está escrito em Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato, deixa hoje eu entrar e eu ressuscitarei os teus sonhos. Aí você diga: pastor, Jesus já está no meu coração, mas hoje Ele quer entrar de uma forma diferente. Hoje Ele quer dizer assim: olha, para de ficar triste, enxuga as tuas lágrimas. Eu sei que você tem andado chorando, eu sei que você tem, sabe, ficado meio cabisbaixo, meio angustiada pelos cantos, sabe, meio desanimado, mas hoje eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar o foco. E este foco, para ser mudado, nós precisamos acreditar. Amém, meu irmão? Você não precisa de colocar nenhum vaso na porta da sua casa, de comigo ninguém pode. Você não precisa colocar nenhuma ferradura na tua porta, porque sabe, se ferradura desse sorte, cavalo não carregava peso. Sabe, você não precisa de nenhum pé de coelho, você tem Cristo. E a Bíblia diz no Salmo 34 que Ele acampa, os anjos dele acampam ao teu redor, faz morada pelo tempo que for preciso. Sabe, Jesus então Ele vai e ressuscita aquele garoto. Jesus passando por ele, vive. Jesus passando por ele, você vive em milagres. Preste atenção. A minha vida é um milagre. Tudo que eu tenho, que eu sou, tudo que eu faço, todos os meus projetos, eu faço não somando as minhas possibilidades, mas somando o que é o desejo do meu coração, é o que a minha família precisa, é o que a minha igreja necessita, e vou avante. Porque eu sei que enquanto há fé, eu vou dar passos, e debaixo dos meus pés o Senhor colocará a terra firme para que eu possa andar. Nós precisamos viver isso. Amém? Eu preciso ter sonho, eu preciso ter um alvo. Meu alvo é aquele, eu vou em direção do alvo. E quando eu conquistar este alvo, no meio do caminho eu já vou ter outro. Porque o Senhor nos leva desta maneira. De alvo em alvo, de vitória em vitória, de glória em glória. Este é o nosso Deus. Ponto 1. Parando o cortejo. Jesus ele toca a esquife e para o cortejo. Ou seja, ele requer e ele mostra ali uma disposição de fé. Lucas 7,14 diz assim: então tocou no esquife e disse: moço, a ti te digo, levanta-te. Preste atenção neste texto. Deixa o texto lá, por favor. Olha o que ele disse. Ele tocou na esquife, né? Se fosse hoje em dia no caixão,
E ele disse ao moço que estava vivo ou morto? Ele diz: moço, a ti eu te digo, levanta-te. Não é estranho isso? Como é que alguém fala para alguma coisa morta? Como é que Jesus fala para aquele menino? Então pastor, quer dizer que ele não estava morto? Ele estava ali, talvez com uma doença, ele ficou meio parado, paralisado. Jesus, sabendo disso, falou para ele, ele levantou? Não, porque a palavra ela tem poder de ordem e de transformação. O mesmo texto anterior a esse fala que Pedro, quando ele chega na casa da sogra dele, ela estava com febre. E febre, nós sabemos que quando nós estamos com febre é porque algum órgão está com infecção. Então é um sinal que vem a febre. E a palavra diz que quando Pedro olha para a sogra, ele não fala para a sogra, mas ele diz para a febre: febre, eu te repreendo. Talvez você diga assim: escuta, como é que uma febre, uma enfermidade, um órgão pode ouvir? Ou como um caso como esse, um morto pode ouvir? Quando a palavra vem em nome do Senhor, até os ossos se levantam, já depois de seco e sequíssimo, como diz o livro de Ezequiel 37. É por isso que nós não podemos perder a esperança. É por isso que nós não podemos perder essa esperança. O primeiro homem que escalou o Monte Everest, ele tentou por algumas vezes, e ele fazia palestra em algumas faculdades. E quando ele fracassou, porque é um monte mais alto do mundo, ele foi na semana seguinte fazer uma palestra. E sabe como que é aluno, né? Aluno é a benção. Pegaram um quadro do Monte Everest, aonde ele ficava para parabenizar, e colocaram bem de frente. Então toda vez que ele tinha que falar para o público, não tinha como, ele olhava para aquele quadro, e aquele quadro lembrava do seu fracasso, lembrava da sua dificuldade que ele passou. E claro, era possível que todos estavam sabendo que ele ia até lá, e que fracassou. Em um determinado momento ele saiu do lugar onde ele estava e foi até o quadro, e todo mundo ficou acompanhando, né, aonde ele estava indo. Ele disse para aquele quadro: eu vou te vencer, essa guerra não está perdida, porque o meu Deus me fará vencer. Passados alguns dias, amado, ele foi o primeiro homem que chegou ao Monte Everest. Sabe por quê? Porque a vergonha, a humilhação fez ele não mais olhar para trás, mas continuar avançando. Muitos chegaram, tentaram subir o Monte Everest e morreram no meio do caminho. Mas aquele homem tinha uma certeza. Eu não sei qual era o objetivo dele, mas ele tinha um sonho, e ele colocou esse sonho diante do Senhor. E Deus está te dizendo nesta noite: para tudo, para com as suas dificuldades, coloca a tua fé em ação, sabe? Porque Ele está determinado a ouvir o que você tem a dizer. Se aquele morto ouviu, ele diz: moço, a ti eu te digo, levanta-te. Alguém poderia olhar e falar: nossa, será que ele não percebeu que o garoto está morto? Será que ele não percebeu que ele está morto? Às vezes nós queremos, sabe, amado, ver os nossos sonhos mortos, acabados, destruídos. Mas o Senhor está te dizendo: vai até o teu sonho e declare que você vai vencer. E Deus vai te dar a vitória. O que estava destinado a ir para a sepultura, amado, naquele momento Jesus trouxe a vida. Segundo, mudando a tua disposição, não chore, comece a alegrar-se com o milagre. Lucas 7,14 diz: vendo-a o Senhor se compadeceu dela, ele disse: não chores. Uma das coisas que mais entristece o coração de Deus são as nossas lágrimas. Move o coração do Senhor. Amém, meu amado? Às vezes uma lágrima de um cristão tem mais autoridade do que meia hora você ficar falando aos pés do Senhor. Porque por muitas vezes a nossa lágrima, ela vem movida de uma certeza do coração, seja de dor, seja de alegria, seja do que for. Ela está envolvida com um sentimento, e esta lágrima muda uma história. Imagine você que a vida de Ana foi mudada a partir do momento que ela foi aos pés do Senhor. Ela sempre ia adorar a Deus, mas naquele dia ela foi, sabe, com tanto choro, com tanta angústia, que até o sacerdote pensou que ela estava embriagada. Ela disse que a serva está embriagada de tanta dor.
E aí Deus usou o sacerdote para dizer: hoje Deus vai ouvir o teu clamor. Sabe, meu amado, às vezes alguém te diz: não chora não, meu irmão, fique em paz, não chora não, deixa isso para lá. Eu te digo nesta noite: chore sim. Coloque para fora o que está te angustiando. Coloque para fora o que está te corroendo. Alguns dizem que homem não chora. Homem que chora é frouxo. Homem que chora é valente, porque está colocando para fora o mal que está oprimindo o teu coração. E quando nós choramos aos pés do Senhor, não tem demônio que resista, não tem morte que consiga permanecer de pé. Terceiro, deixar Jesus tocar. Ela não tem uma atitude de impedi-lo. Então, Lucas 7,14, ele tocou no esquife. Aquela mulher poderia estar revoltada, dizendo: mestre, Deus já levou o meu marido, agora está levando o meu filho, o que mais me falta acontecer? A gente ouve pessoas dizendo isso. Olha, minha mãe está doente, meu pai está à beira da morte, meu marido perdeu o emprego, a minha casa está passando por dificuldade, e o que mais me falta acontecer? Deus, o Senhor não está vendo isso. Não é hora de murmurar, é hora de confiar. É hora de deixar Jesus tocar. Infelizmente, algumas pessoas só se dobram diante do Senhor quando chega a dor. Infelizmente, muitos, até na igreja mesmo, só se converte quando é tocado a sua ferida. E o Senhor não quer que você se perca. Por muitas vezes as nossas feridas são tocadas para que a gente possa levantar a cabeça e dizer: Senhor, Tu está no controle, a vontade é Sua e não é minha. Não impeça, meu irmão, Jesus tocar nas áreas que você precisa de um milagre. Não impeça Jesus entrar na tua vida e mudar a tua história. Não impeça que essas coisas lhe aconteçam, sabe por quê? Porque Deus está no controle e Ele quer mudar. De que adianta eu vir para a igreja apenas para cumprir compromisso, apenas para dizer: não, hoje é domingo, né? Eu não fui a semana inteira porque eu trabalho, porque eu estudo, eu vou lá porque fazer o quê? Né? Senão o pastor vai ligar na minha casa, vai ficar me cobrando, por que eu não fui para a igreja? O que está acontecendo comigo? Amado, se a gente começar a agir desta maneira, então nós estamos longe do Senhor. Não só os nossos sonhos, mas a nossa fé está morta. E hoje é dia de você pedir ao Senhor para que Ele toque nessa esquife e mude a sua história. Porque ainda que não nos aconteça nada, Ele é Senhor e Salvador e digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você está careca de saber disso, mas você serve a Deus por direito à salvação só. Amém? Quem está servindo a Deus para Deus abrir porta de emprego, curar alguma ferida, curar alguma enfermidade, ou trazer algum dinheiro, alguma situação financeira para a tua vida, você está servindo ao Deus errado. Todas essas coisas acontecem porque Ele é maravilhoso e quer o melhor para nós, mas Ele não tem obrigação. Jesus morreu na cruz para nos dar o direito da vida eterna, da salvação. Amém, amado? Eu estou cansado de ver quem dizer: pastor, fazer o que na igreja? Olha como que eu estou desempregado, estou enfermo, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Sabe o que eu digo? E daí? O problema é seu. Se você não estivesse na igreja, se não tivesse conhecido Jesus, essa época do ano estava escrito para você passar por isso independente de qualquer coisa. Tem coisa que Deus nos tira do caminho, tem coisa que Deus nos livra, mas tem coisa que Ele permite. Tem enfermidade, amado, que é melhor para algumas pessoas, para que ela cresça, sabe, principalmente no seu caráter. Tem pessoas que são muito soberbas, arrogantes. Deus permite uma enfermidade para que ela desça, para que ela diminua. Então não foi ruim. Tem pessoas que são tão consumistas, que consome mais do que necessita, porque está no mundo globalizado, sabe, nesse mundo globalizado, a gente tem que ter necessidade de tudo. Eu vi uma história de uma moça, que trabalhou 5 meses para comprar um iPhone 5, porque todas as suas amigas tinham um iPhone 5, e ela ficou sem salário para fazer isso. Por quê? Porque a sociedade, a mídia, diz que todos têm que ter. Sabe? Tem
alguém na tua casa porque a tua TV ainda é de tubo. Como que eu vou levar, pastor, alguém da minha casa se eu não tenho LCD? Se eu não tenho uma Smart TV? Full HD? Agora 4K? De 50 polegadas, igual na casa do Daniel, o bicho é grande. Como que eu vou fazer? Sabe, está ligado a esse tipo de coisas. Aí depois, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? O irmão chegou lá para ele, gastou tanto, disse: olha, pastor, recebi lá minha conta no cartão de crédito. E o diabo fez eu gastar. Sabe, eu estou todo enrolado, eu sou dizimista, eu não sei por que isso está acontecendo. O pastor Cláudio Duarte falou assim: traz a conta do cartão de crédito para mim. Se tiver alguma coisa lá que o diabo comprou, eu pago. Como assim, pastor? Eu pago. Tá lá, o diabo comprou um tridente, uma capa vermelha e preta. Pode deixar que eu pago. Sabe, a gente tem mania de colocar a culpa no diabo, quando na verdade somos nós que somos consumistas demais. E depois a gente não sabe administrar. A situação hoje é essa. As pessoas estão comprando hoje alguma coisa, já estão visando lá na frente qual é o próximo passo que eu quero estar informatizado. Engraçado que no Brasil todo mundo tem carro zero, todo mundo tem TV de LCD, tem computador, tem smartphone, tem notebook, tem netbook, tem tablet, mas não tem uma casa para morar. Não é verdade? Não estou falando mal, me desculpa até a expressão que eu vou usar, mas você vai na favela, que agora é comunidade, né? O cara está no barraco lá, mas ele tem um carnê de 80 parcelas do carro zero. Sabe? Por quê? Porque é um país que quer mostrar lá fora que nós estamos bem. Não é verdade. Está bem você ter uma casa para você morar. Você pode andar de jegue, mas você tem uma casa para morar, já está de bom tamanho. Aí você vai no banco, sabe? É tanta dificuldade de você comprar uma casa, que às vezes o carro que você comprou, que é quase o valor da casa, você compra até sem entrada. Não é verdade? É por isso que nós não podemos estar globalizados e confiar, amado, que Deus está no controle e o milagre vai acontecer. Amém? Entrando por esta porta, você recebe, primeiro, você recebe o poder da ressurreição. Eu preciso entrar por esta porta que é Jesus. Não adianta eu aceitar Jesus, descer as águas do batismo, ser batizado com o Espírito Santo, estar na igreja tomando Santa Ceia, vendo todos os cultos, mas não deixar passar, sabe, por essa porta que é Jesus. Como assim? Na hora do problema, a quem eu vou invocar? Jesus. Na hora da enfermidade, a quem eu vou clamar? Jesus. No momento da dificuldade, a quem eu vou clamar? Jesus. Primeira coisa que a gente procura é um médico, é um psicólogo, é um conselheiro, é qualquer coisa. Jesus em último caso. Jesus tem que estar em primeiro lugar, tem que ser a porta. E aquilo que não é milagre de Deus para fazer, Ele vai providenciar uma porta para que um homem, abençoado por Ele, te abençoe e você alcance o que você quer. Tem gente que chega na igreja, sabe, amado? Igual na época do centro: pastor, eu vim aqui para você fazer uma oração forte. Para quê, meu irmão? Não, meu patrão vai ter que fazer eu subir de cargo. Não aguento mais, pastor. Faz uma oração e pede para Deus colocar a mão e ele não consiga dormir a noite inteira enquanto ele não me der aumento. Amado, isso é macumba. Verdade. Será que você está na altura de assumir o cargo que você quer? É verdade. É muito fácil reconhecer o meu trabalho e dizer assim: olha, eu estou bem, é assim que faz, é assim que acontece, e Deus tem que dar um jeito. Tem uma determinada denominação aí que faz o culto da revolta, né? Aí você se revolta com Deus, igual o Gideão. Gideão não tem nada a ver com a revolta que eles dizem, mas enfim, eles usam Gideão como um pretexto. Você faz a revolta, você se revolta com aquele problema, e o problema chama-se Deus, e Deus tem que fazer, porque Ele é Deus. Deus não tem obrigação, meu amado. A única coisa que Deus tem obrigação é quando você levanta a mão e aceita Ele de todo o coração. Ele diz assim: eu vou colocar teu nome no livro da vida, porque Ele disse que faria isso. Amém?
de estar contigo em todos os lugares. Mas Jesus disse: olha, você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade, mas eu serei contigo. E a palavra de Cristo é essa: levanta-te, a ressurreição chegou com toda a força na tua vida, no teu trabalho. A ressurreição é chegada. Amém, meu irmão? 2, você recebe a restituição. Lucas 7,15. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. Preste atenção. Depois que o garoto levanta da esquife e começa a falar, Jesus então pega aquele garoto e leva até tua mãe. É o que a palavra diz, que aquele que começar a boa obra é fiel para terminá-la. Deus não vai te dar pela metade, não vai te dar aos pedaços e nem faltando nada. Deus vai te dar inteiro, sabe? Ele restituiu e trouxe para a mãe, cheio de vida e falando. Ele trouxe para a mãe todo torto, dizendo: olha mãe, o que eu pude fazer é isso. Não está morto, mas está com AVC, não fala direito, vai ficar todo torto, a vida inteira vai ter que dar comida na boca. Não, Deus faz completo. Completo. Porque se não for completo, Ele nem toca, Ele nem mexe. É por isso que nós temos que aprender que o que vem de Deus vem perfeito. Você não precisa fazer nada. Tem gente que é assim: ah, Deus falou. Ah, tá, Deus falou, então eu vou fazer, eu vou agir. Você não tem que agir não, amado. Não tem que agir nada. Deixa Ele fazer. O que for para você fazer, Ele vai te envolver a fazer. Amém? Eu já contei isso aqui. Certa vez um profeta se levantou, e eu às vezes tenho muito medo de profecia por causa disso, sabe? Porque a profecia, ela está ligada ao espírito e à vontade humana. Quem achar que a profeta ou o profeta está falando alguma coisa, o Espírito Santo desceu na pessoa, entrou nele igual um espírito, e olha, eis que eu te digo, é assim, isso é conversa, vai dormir, isso é balela. Até porque a pessoa falando em língua, sendo usada para falar contigo, ela está em plena consciência, ela não está tomada por nenhum espírito. Amém? A Bíblia diz que o espírito é 50% homem e 50% Deus. É por isso que às vezes a gente não sabe entregar algumas coisas. A gente tem que entregar aquilo que Deus falou, e você não precisa entender, quem tem que entender é a pessoa que vai ouvir. Às vezes a gente quer pegar um pacote e dar uns laços, fazer uma amarração diferente, colocar uns glitter, né, para ficar bonito. Olha, eu não entendi, mas eu vou falar isso aqui e a pessoa vai ter que entender. Não coloca a mão naquilo que não é seu. O profeta chegou para uma pessoa que já tinha escutado de alguém e disse: olha, Deus tem uma obra com você na Bahia. O que o homem fez? Vendeu a casa, pediu uma conta na Mercedes e foi embora. Chegou lá na Bahia, montou um ponto de pregação, o dinheiro acabou, não teve almas, não teve nada, voltou de lá para cá querendo matar o profeta. Sabe o que é isso, irmão? É achar assim: olha, Deus confirmou. E Deus confirmou, então eu vou fazer. Esse negócio de confirmar é muito complicado, porque às vezes a pessoa acha que confirma aquilo que lhe convém. Vem 10 palavras dizendo não vai, e uma dizendo vai porque eu sou contigo. Às vezes aquela palavra não é para você. Você diz: olá, é Deus, agora eu vou. É Deus. E os seus sonhos morrem no meio do caminho, porque você não quer deixar Deus agir. Aquela mãe não precisou fazer nada, ela simplesmente ficou parada, porque Jesus disse: não chore. Se Ele mandou você parar de chorar, é porque Ele vai resolver. Ele foi, tocou na esquife, fez o garoto levantar, conversou com ele, entregou para a mãe. Perfeito, pode voltar para a tua casa, pode, sabe, parar esse cortejo, porque o milagre já aconteceu. Gideão, quando ele teve o seu encontro com Deus, ele foi muito preciso no pedido. Ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, mas eu não quero dar bola fora. Eu não quero me precipitar, porque eu não posso me precipitar. Eu tenho mais idade, sabe, para me aventurar. Se é o Senhor mesmo. Eu tenho aqui um novelo de lã, e ele faz 2 colocações. Uma, ele diz: olha, eu quero que durante a noite o orvalho caia e não molhe a lã fica seca. No outro dia ele foi lá, a lã estava seca. Agora eu quero o contrário. Agora eu quero que o orvalho caia só na lã e toda a terra fica seca. E assim aconteceu. Isaías, que era homem de Deus, que falava com Deus face a face, quando ele foi entregar o recado de Deus para o profeta foi entregar para o rei Ezequiel. Amado, Deus no meio do caminho volta e diz para ele que eu ouvi a tua oração e vou acrescentar mais 15 anos. Aí ele disse: como?
Eu vim aqui porque Deus mandou eu dizer para o rei que ele ia morrer. Agora o senhor está dizendo que mudou de ideia, que agora vai dar mais 15 anos para ele. Se é o Senhor, a minha sombra volta e suba a escada sozinha. E ele olha a sombra e começa a subir a escada sozinha. Ele fala, aí é Deus. Ah, pastor, mas Deus era assim naquela época. Mentira do diabo. Ele disse, e fazei prova de mim. Glória a Deus, aleluia a Deus. E você pode, irmão. Mas quem sou eu? Nós não somos nada nem ninguém, por isso Ele nos amou. Faça a prova. Não dê um passo sem você ter certeza. Às vezes tem gente que quer umas coisas absurdas. Mas pare para ouvir, seja sensível ao Espírito, para que depois você não se frustre. Porque muitas vezes os teus sonhos morreram por culpa sua. Porque você se empolgou, porque você foi na onda de outras pessoas. Porque você ouviu uma coisa, a outra pessoa ouviu outra, e quando chegou a você, disse, olha, é assim, assim, assado. A pessoa nem sabia o que você estava esperando para ouvir, e você nada. Você pegou uma informação errada, distorcida, trocada, invocada pelo diabo e colocou no teu coração. Nós temos mania de ouvir uma só pessoa. Ouça os dois lados e tire a sua conclusão. No juizado, quando alguém vai passar por algum processo de condenação, além das testemunhas, além de todo o corpo de júri, além do advogado de defesa, de condenação, além do promotor e todos eles, é preciso fazer, todo um processo de ouvir ambas as partes. Às vezes a gente ouve o que a maioria diz, e nem tudo que a maioria diz é verdade. Então os teus sonhos, por muitas vezes ele foi de água abaixo, porque alguém disse que não era de Deus, porque alguém disse que não daria certo, porque alguém já teve uma experiência semelhante à sua e não deu certo. Quantas mortes Jesus viu passando? Mas ele olhou para aquela mãe e viu que o sonho dela estava indo embora. E talvez ela não pediu, ela não olhou para Jesus e disse, Jesus, faça alguma coisa. Mas a sua alma gritava por desespero. E se a tua alma estiver aos pés do Senhor, amado, Deus vai mudar a sua história. Você crê nisso? Amém. Terceiro, abre-se as portas de milagre para outros também. Lucas 7,16. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. Amém? Amém. E todos verão que o teu Deus é o Deus que trabalha, é o Deus que age, é o Deus que move. Jesus, amado, é a ressurreição dos teus sonhos, dos teus projetos, daquilo que você colocou diante dele. Amém? Tem coisas que Deus muda e tem coisas que Deus faz mudar. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno, eu não sei, Senhor, quais